Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Gente, a gente está entrando numa parte muito legal da nossa playlist da saga dos campeões do mundo, desde lá de Laborduné até chegar em Magnus Carlsen. Nós estamos entrando agora já na era FIDE da nossa playlist, 1948, pós Segunda Guerra Mundial, né? Após Segunda Guerra Mundial, as forças, né, entre os países mudou muito, né, com a grande polarização aí, as superpotências, União Soviética e Estados Unidos, né, são as novas superpotências aí do mundo. E no xadrez não é muito diferente. A partir aqui de 1948 a gente vai ter a supremacia soviética no xadrez, né, e alguma resistência quando virar o Bob Fischer, então uma resistência americana, né? E é curioso como União Soviética e Estados Unidos ficam brigando também pela supremacia no xadrez, a supremacia intelectual aí, né? Então, mas vamos lá. Com a morte do Alekhine, que era o então campeão mundial em 1946, a gente tem então agora em 1948 o torneio da FIDE, torneio valendo mundial, com 5 jogadores. O Botvinnik, o Vasily Smyslov, o Paul Keres, o Samuel Reshevsky e o Max Euwe, tá bom? 5 jogadores, portanto. Já estavam escalados para esse torneio o Alekhine, que faleceu, e o Capablanca, que também já havia falecido, e o Ruben Fine. O Ruben Fine não quis jogar, tá? Então dos 8 sobraram esses 5 que eu falei, e esse então é o campeonato mundial primeiro da FIDE de 1948, valendo mundial. E a gente tem aqui então de brancas o Vasily Smyslov, a gente vai ver uma partida, e o Botvinnik de negras. E a gente vai falar bastante agora sobre o Botvinnik, tá? O Botvinnik, bom, pra vocês terem ideia, com 14 anos de idade ele já venceu o Capablanca, venceu uma partida contra o Capablanca aos 14 anos de idade, e aos 20 e poucos anos ele já era campeão na União Soviética, e ele foi campeão nacional por várias vezes, e se tornou assim um dos melhores jogadores do mundo, e portanto que ele foi convidado aí pela FIDE para participar aí desse torneio valendo mundial. Coisas importantes a falarem aí sobre o Botvinnik. Ele foi o primeiro jogador, talvez, a estudar com muita profundidade linhas de abertura. A preparação que os grandes mestres de hoje em dia fazem para torneios, em relação a aberturas e tudo mais, com certeza foram todos influenciados pelo método de Mikhail Botvinnik. Tá? Não dá para pensar hoje num grande mestre aí a nível mundial que não tenha sido influenciado aí pelo Botvinnik na maneira de estudar, na maneira de se preparar para as aberturas, na maneira de jogar finais, né, da importância dos estudos, e o Botvinnik é o pai disso, ele foi um dos primeiros a fazer isso. Muitos historiadores descobriram depois que ele tinha treinos secretos com alguns jogadores, entre eles Ragozin, Averbach e, se eu não me engano, o Ruben Fine também. Ele tinha treinos secretos com esses jogadores e ele ficava exaustivamente treinando aberturas como a francesa, a eslava e a Ninzo-Índia, se eu não me engano. Eram aberturas muito jogadas pelo Botvinnik. E ele ficou estudando por muito tempo essas aberturas e ele levava isso nos torneios e vencia, né? Então ele é considerado aí um grande estudioso, mais do que um jogador intuitivo ou criativo, um grande estudioso, mas nem por isso deixa de ser, né, não ter méritos, né? Com certeza tem méritos e tem muitos. Não precisa falar mais nada. É o pai da escola russa. Foi ele quem treinou os 3 Ks soviéticos, Kasparov, Karpov e o Kramnik, tá? São 3 alunos do Botvinnik, tá? Todos os 3 foram treinados pelo Botvinnik e viriam a se tornar os campeões mundiais que foram, né? Junto aí com os demais soviéticos, o próprio Smyslov, o Mikhail Tal, né? Então, muito interessante tudo isso. Beleza, gente? Nós vamos falar bastante aí sobre o Botvinnik no andar aí da playlist. Vamos dar uma olhada nessa partida, então, desse Mundial de 1948. Smyslov aqui de brancas contra o Botvinnik. E o Smyslov abre aqui com E4. Peão do rei, temos C5, a defesa siciliana aqui pelo Botvinnik. Cavalo em F3, cavalo C6, D4, C toma D4, cavalo toma D4. Cavalo em F6, atacando aqui E4, cavalo C3 defende, e aqui D6. Aqui vários lances são possíveis, né? Aqui também, hoje em dia se joga muito com G6, a dragão acelerada e tudo mais, né? Mas aqui preferiu jogar com D6. E aqui então bispo G5, E6, bispo em E2, bispo E7,
roque e roque. Então ambos os jogadores aí já rocaram, já começaram o desenvolvimento aí das suas peças. E agora o Smyslov joga com esse lance aqui, cavalo de D em B5. E esse lance aqui, ele tá fazendo uma pressão aqui em D6, né? Você fala assim, mas D6 está defendido aqui pelo bispo e pela dama. Sim, só que uma das ideias aqui do Smyslov é capturar aqui em F6 e desviar o defensor então de D6 e vencer esse peão, tá? Então aqui a gente já começa uma linha complicada com cavalo de D em B5. E a partida segue então com A6. Aqui o Botvinnik desafia esse plano, portanto, do Smyslov e permite o lance bispo toma em F6, é assim que a partida continua. E aqui então o Botvinnik captura com o peão de G, toma em F6. Por quê? Agora o bispo continua de olho aqui em D6 e o cavalo agora está atacado, ele não pode capturar aqui em D6. O Smyslov conseguiu alguma coisa com isso? Claro que sim, enfraqueceu aqui um pouco o rei do Botvinnik, né? Dobrou aqui peões, né? Mas o Botvinnik podia ter capturado de bispo aqui? Gente, até pode, tá? E até fica bom para as negras aqui. Depois de bispo aqui toma em F6, daí as brancas capturam aqui em D6, mas perderam muitos tempos, né? As pretas têm compensação aí por esse peão, pode jogar aqui com bispo D4, bloqueando aqui a defesa da dama. E agora então esse cavalo não tem casas, né, para voltar. Bom, poderia voltar aqui para C4, não tem tantas casas assim, mas tem uma só, né? Mas aqui talvez poderia pegar o bispo, aqui em C8. Com cavalo toma C8, torre toma C8, uma possível continuação torre B1, dama 5, só para ilustrar se as pretas têm compensação aqui numa linha como essa. E com certeza tem, tá, gente? Depois de dama E1, ó, vai para um desenvolvimento muito bom aí de peças. Torre D1, bispo toma. E depois de mais algumas trocas, a gente vê que as pretas têm um peão a menos, mas teriam uma posição bacana nessa continuação, né? A estrutura de peões das brancas está bem debilitada e as pretas têm um bom jogo aqui, tem compensação, tá? Então depois de bispo toma em F6, seria possível capturar sim de bispo, mas o Botvinnik, ele é um estudioso aqui, ele percebe, né, que apesar de G toma em F6 criar algumas deficiências, pelo fato aqui das brancas não terem mais um bispo de casas escuras, né? E fica um pouco difícil aqui, as peças estão muito focadas na ala da dama, não há um risco imediato e existem outras coisas acontecendo aqui, né? Nessa posição, então, o que o Botvinnik vai apostar? Uma força aqui do centro. Agora ele precisa desenvolver as peças. Nós vamos ver como é que isso vai acontecer. A partida seguiu agora com cavalo D4, o cavalo estava atacado, né? E agora rei H8. Então, fazendo do limão uma limonada, né? Colocando aqui, essa estrutura está debilitada, mas o lado bom é que a coluna G está aberta, né? Por que não colocar aqui uma torre na coluna G? Rei H1 então, e agora as brancas preparando para jogar o lance F4. É muito típica essa manobra de siciliana, quem joga de brancas, depois de dar o roque curto, jogar o lance rei H1 para iniciar um ataque com F4, tirando o rei aqui dessa diagonal que é potencialmente perigosa. Torre G8, portanto, F4, bispo aqui em D7, interessante observar, né? As pretas têm que encontrar uma forma de desenvolver aqui os bispos, né? De ativar aqui esse par de bispos. E a gente vai ver que manobra legal. Primeiro aqui com bispo D7, bispo em F3 pelo Smyslov, torre C8, colocando aí a torre na coluna semi-aberta, cavalo toma C6, e aqui começa uma sequência de lances muito legal do Botvinnik. Primeira pergunta que eu faço, como capturar esse cavalo? Bom, tem 3 maneiras, né? Bispo, peão e torre. E essa é uma posição difícil, né? Você tem que tomar uma decisão aqui, né? Com qual peça você vai capturar? Bom, muita gente pensaria aqui em capturar de bispo, para poder já colocar o bispo nessa diagonal, nessa longa diagonal, né? Já ativar uma das peças e depois tentar jogar um possível D5 para abrir outro bispo, né? No entanto, essa ideia de jogar D5, ela é melhor colocada, melhor efetivada se você capturar com o peão. Bom, tomar com torre realmente não ajuda muita coisa, né? Essa torre vai ficar mal colocada aí na mesma diagonal do bispo, acho que a gente não precisaria analisar. A grande dúvida realmente, em geral, fica nesses 2 lances, né? Ou de bispo ou de peão. E aqui, capturar de peão, então, foi o lance jogado pelo Botvinnik. Olha só que legal, né? E agora ele sim preparou com mais força aqui o lance D5. Além de tudo, você fala, pô, mas agora ele fechou aqui essa coluna semi-aberta, a coluna C, mas tudo bem, ele ganhou a coluna B, se for preciso, tá? Olha que legal. A partida segue agora com cavalo em E2 e aqui o Smyslov tem um plano bem legal, né? Primeiro ele pode jogar com esse lance, ele está livre para jogar o peão de C, aqui em C4,
E ele também vai poder fazer uma pressão aqui em E6 muito grande com F5, cavalo D4 e bispo G4. Esse é um bom mini plano, né, para as brancas. Eu acredito que isso esteja na cabeça aí do Smyslov, esse plano. E a partida segue então aqui com D5, né? Esse é o lance do Botvinnik. Então já conseguindo aqui dar um respiro para esse bispo, né? E quem sabe mais para frente abrir para o outro bispo. Quando você tem o par de bispos, você precisa abrir a posição, tá? E é exatamente isso que o Botvinnik está tentando fazer. F5 foi jogado, mais uma vez indo para esse peão de E6, minando, tentando dar uma desestruturada aí nos peões do Botvinnik. E agora o lance Dama C7, genial, mais um lance genial aqui do Botvinnik, conectando as torres e colocando aqui a dama, não permitindo aqui o lance aqui de cavalo em F4 e também dando a coluna D para uma das torres, se preciso for, né? Então Dama C7, um lance bastante preciso aqui do Botvinnik. Além do que faz uma pressão nessa diagonal, o bispo vai poder ajudar depois a fazer uma pressão em H2, né? Então Dama C7 cumpre várias funções. C4 foi jogado, e com isso o Smyslov entrega um peão, gambita um peão, para danificar realmente a estrutura aí de peões do Botvinnik. O Botvinnik vai com tudo, ele sabe que ele tem que abrir a posição para ativar os bispos dele, e captura, portanto, esse peão. Fica com uma estrutura meio esquisita, né, de peões, mas tudo bem, ele quer, de um jeito ou de outro, desenvolver esses bispos, ele precisa disso. Dama D4, colocando a dama nessa diagonal, mas imediatamente atacando aqui o peão de C4, né? E agora um lance muito instrutivo aqui da posição, o lance do Botvinnik. O lance C5, olha só, finalmente o Botvinnik vai conseguir jogar os seus bispos. Esse bispo agora, olha como ele vai soltando o jogo. Esse bispo agora terá C6, terá B5. Esse bispo agora poderá jogar aqui em D6, né? Depois de tirar a dama, claro, dessa diagonal. Então o Botvinnik vai soltando aí o seu jogo aos poucos, né? Olha que interessante. Dama toma C4 foi jogado e agora primeiro aqui com bispo D6, colocando já um ataque aqui em H2, tá? Por que não bispo B5 aqui direto? Muita gente pode estar pensando. Ainda é cedo para fazer esse lance, simplesmente dama C3. E agora essa dama fica com um ataque chato aqui nessa diagonal, o bispo não vai poder sair, né? O bispo está escravo defendendo em F6 e as brancas teriam um jogo legal aí também, né? Então é um pouco mais preciso jogar aqui primeiro com o bispo em D6, foi o lance jogado pelo Botvinnik. O peão agora de H2 está atacado e ele defende aqui com o lance G3, tá? Então G3 bloqueando o ataque a H2. E agora sim bispo B5, né? Não tem mais a dama C3, por exemplo, porque agora o bispo pode jogar para E5, tá? Então agora bispo B5 é um excelente lance, atacando a dama e cravando o cavalo, fazendo um raio-x ali no cavalo e na torre. Olha que lance bacana, né? Dama C2 foi jogado, mantendo mais uma defesa aqui no cavalo. E agora o lance jogado foi E toma em F5. E aqui o Mikhail Botvinnik larga a mão da estrutura de peões, exatamente para conseguir tempo para o seu desenvolvimento, tá? Aqui ele vai pro all-in, né? Pro tudo ou nada, porque depois aqui de E toma em F5, a estrutura de peões do Botvinnik é lastimável, né? Se você comparar aqui com a estrutura de peões do Smyslov. 2 ilhas de peões contra 4 ilhas de peões, sendo peões dobrados, né? Mas por que o Botvinnik fez tudo isso? Ele é um jogador genial, ele é um jogador fantástico. Agora ele tem o domínio da coluna E. Primeiro agora com torre aqui de C em E8, fazendo pressão nesse cavalo cravado. Torre F2, tirando a torre aí da cravada, né? O cavalo por enquanto está muito bem defendido. E agora mais um lance genial aqui do Botvinnik, torre E3, esse lance é muito forte, preparando para dobrar as torres e ao mesmo tempo fazendo uma pressão em F3 também, continua fazendo pressão em E2 e fazendo pressão em F3, né? Existem temas táticos aqui ao longo dessa diagonal e o Smyslov tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Ele fica com receio, joga primeiro aqui com o bispo em G2, tirando então a possibilidade dos temas táticos. E agora, primeiro aqui com dama em E7, olha que legal esse lance, dobrando então forças aí na coluna E, né? Bastante ataque aqui em cima desse cavalo. O cavalo recua para G1 e agora mais um lance muito preciso, bispo D3 aqui pelo Botvinnik. E olha só, gente, alguns lances atrás esses bispos não estavam jogando, né? Eles estavam ali em D7 e em E7 e agora poucos lances depois a gente já tem um bispo super ativo aqui em D6, um bispo super ativo aqui em D3, o domínio da coluna E. Olha como a mobilidade das peças do Botvinnik vai ficando bacana na posição, apesar da sua estrutura de peões estar danificada. Então esse é um ensinamento importante, tá, gente? Estrutura de peões
ela é importantíssima, tá? Como um dos elementos aí estáticos, né, da posição. Agora, quando a gente está olhando aqui em mobilidade de peça, né, segurança de rei e tudo mais, algumas características dinâmicas aqui da posição, né, isso aí pode ter compensação. Nessa posição as pretas estão melhores, apesar da estrutura de peões, por conta da mobilidade aí de peças. A dama D2 foi jogado, e agora o lance C4, abrindo mais linhas de ataque aqui para o bispo de casas escuras e solidificando o bispo aqui em D3. Torre F3 foi jogado, aqui o Smyslov vai para o princípio de que quando você está restrito, você deve buscar a troca de peças. A Botvinnik joga com torre em E8, triplicando então aí o domínio na coluna E. A torre D1 foi jogado, e agora bispo C5, colocando aí o bispo numa excelente diagonal, fazendo um raio-x aqui nesse cavalo. As coisas começam a ficar perigosas aqui para o Smyslov. E ele joga aqui com B3, tentando desestruturar um pouquinho aqui essa questão do bispo. Mas agora o Botvinnik vai para um lance fantástico na posição, que é o lance torre E1. Olha só, fazendo uma pressão enorme aqui nesse cavalo, né? Essa torre está muito bem ancorada aqui pela dama e pela torre. A partida segue com B toma C4, e agora esse bispo não tem mais ninguém defendendo. Bispo toma C4, então recuperando o peão e saindo do ataque. E agora uma posição muito difícil aqui para o Smyslov. Olha essa posição, né? Ela já é posicionalmente vencedora para as negras, né? Aqui muito complicado realmente esse cavalo cravado, tá atacado por todo mundo, né? E aqui, se você fizer algum lance, por exemplo, como torre C1 para atacar, não foi o lance jogado, mas as pretas vencem facilmente aqui com torre toma C1, a dama toma C1 e dama E1, tá? E aqui o ataque realmente é muito forte. Bom, claro, a dama está atacada. E depois de torre F1, por exemplo, defendendo, seria o único recurso aí das brancas, né? Ter que colocar, infelizmente, a torre aqui na diagonal do bispo, tá? Não tem outro recurso aqui que a gente possa imaginar, tá? Talvez torre C3, mas de qualquer forma, bispo toma G1 aqui já seria um lance vencedor, tá bom? Torre toma C4, bispo B6, dando um cheque aqui descoberto. E aí forçando, né, a captura. E agora o rei não tem para onde ir, né? Infelizmente teria que sacrificar aqui o bispo para não morrer, né? E depois de rei G2, torre F2. Uma posição, não precisa continuar a análise, já vencedora para as negras. Então, essa posição já é posicionalmente essa posição já é vencedora, né? Para as negras. E aqui então o lance jogado foi bispo F1, tentando lutar mais um pouco. Torre toma D1 foi jogado, dama toma D1. E agora torre D8, com o tempo sobre a dama. Dama C2, mais uma vez atacando aqui essas peças. Bispo D5, o bispo em C5 está protegido pela dama. E agora essa torre está na mesma diagonal aqui do rei. A gente vê como vai ficando complicado aqui para o Smyslov, né? Que show, né, de partida. A dama C3 foi jogado, adicionando mais uma defesa em F3. A bispo D4, mais um lance exclama aqui do Botvinnik. A dama não pode capturar, né, aqui em D4. A bispo toma em F3, descobriria aqui cheque, né? E descobriria um ataque sobre a dama. Aqui cavalo F3, torre toma dama, cavalo toma torre, dama E4, capturando aqui o cavalo na sequência, seja voltando ou seja onde ele está, tá bom? Então por isso que aqui depois de bispo D4, o lance jogado foi dama D3, tirando a dama do ataque. E agora dama E3, olha que legal, o Botvinnik pouco a pouco aí, né, vai esmagando o Smyslov. Claro, a torre não pode capturar a dama, a torre está cravada. E agora a ameaça é dama toma G1 com checkmate, né? Então dama toma E3 foi jogado, bispo toma E3, bispo G2, agora essa torre não está mais cravada, então é hora de capturá-la. Bispo toma em F3, bispo toma em F3 e agora torre D2, atacando aqui o peão de A2, né? E essa posição já é, portanto, vencedora. O Smyslov joga ainda mais um pouquinho, tenta tirar o cavalo e depois de torre toma em A2, rei G2, o Smyslov abandona a partida. Né? Uma vitória sensacional aqui do Botvinnik, com ideias muito avançadas realmente, um preparo incrível, né? Destaque ali para aquela posição do B toma C6 aqui, né? Depois de cavalo toma C6, com qual tomar, né? E aqui a estratégia brilhante do Botvinnik com peão toma de B aqui, né? E agora pouco a pouco ele vai soltar esses bispos. A gente vê como essa posição aqui extremamente restrita no momento, ela é potencialmente... Esse é o lance 15, ó, poucos lances à frente. A gente vê como as peças se soltam, né? Olha com que maestria. Aqui, esse é o lance 21, apenas 6 lances depois. Todas as peças
do Botvinnik estão jogando. E aqui, mais uma vez, ele faz esse lance aqui, não se importando com a estrutura de peões, para poder ganhar a coluna, né? E aí, pouco a pouco, vai esmagando realmente o Smyslov com um par de bispos. Aí a gente vê a força do par de bispos contra o bispo e cavalo em posições abertas, né? E aí a sequência vencedora aqui do Botvinnik, sem pressa, pouco a pouco, né? Pequenas vantagens até o esmagamento total aí. Essa posição, por que ele abandonou o Smyslov, né? Bom, aqui, esse peão aqui é um monstro, né? Vai provavelmente ganhar uma peça esse peão. As brancas vão ter que sacrificar uma peça aqui nesse peão. E aí vai ficar realmente uma torre limpa a mais no tabuleiro. É mais do que suficiente aí para o Botvinnik vencer qualquer jogador. Tá bom? Então, esse fantástico começo aí da era Botvinnik. Botvinnik vai encarar muita gente aí pelo caminho no seu reinado como campeão mundial. Como eu falei, ele é o pai da escola soviética de xadrez, é o professor dos 3Ks soviéticos, Kasparov, Karpov e Kramnik, e é realmente um dos responsáveis aí pelo preparo, pela toda a metodologia aí de preparo de aberturas, de preparo para torneio, repertórios, estudos de finais e muitas coisas importantes. Vale mencionar também que o Botvinnik, a partir de 1960, começou a se dedicar ao desenvolvimento de algoritmos de computador para xadrez, tá bom? Então ele também é o pai aí da questão das engines, tá? Da questão aí dos computadores jogando xadrez. Olha só a importância do Botvinnik, né? Quem sabe a gente nem teria o Deep Blue e AlphaZero e LilaZero, enfim, tudo que se ramificou aí dos estudos, né, dos algoritmos computacionais, não fosse uma iniciativa aí, esse pontapé, né, dado aí pelo Botvinnik e essa contribuição aí que ele teve. Um jogador realmente de extrema importância quando a gente fala aí na evolução mundial do xadrez como um todo, tá bom? É um cara muito importante, divisor de águas, sem dúvida nenhuma, Mikhail Botvinnik. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!